Então vamos seguir aqui nossa infatigável jornada em busca de um filme ao menos mediano de Dragon Ball Z. Ao contrário da nossa série sobre Naruto, a pergunta aqui é: será hoje o dia no qual eu falarei bem de algum desses filmes? Será neste vídeo que eu elogiarei alguma dessas películas? Hoje falaremos sobre os filmes do Slug e os dois do Cooler. E a resposta para nossa indagação é: não é hoje o dia no qual eu falarei bem de algum filme de Dragon Ball. Um deles, porém, chegou bem perto da tão sonhada mediocridade, mas acabou ficando a meio passo de alcançar a tão sonhada nota 5. No vídeo de hoje, falaremos sobre criatividade, parasitismo e decadência. Agora vai! Antes, porém, já peço que deixe logo aí o like para fazer o YouTube espalhar o vídeo e assim contribuir com o crescimento do canal. Se ainda não for inscrito, já se inscreve desde logo aí para receber vídeos falando sobre anime e mangá toda segunda e às vezes às quintas-feiras também. Enfim, dá aquela moral para ver se a gente chega aos 2.500 inscritos. Vamos em frente. Falemos primeiramente sobre o filme do General Slug. Esse é o filme que nos ensina uma importantíssima lição acerca da arte no geral. Até o dia de hoje, eu tinha certeza de que a criatividade era um dos valores mais importantes para uma obra. Eu ingenuamente achava que um autor que pensava fora da caixa estava trazendo elementos interessantes e valorizando seu próprio trabalho. O filme do Slug mostrou que eu estava redondamente enganado. Aqui nós temos bastante criatividade e ainda assim o filme é um lixo. Eu vou além, a criatividade aqui é o motivo pelo qual o filme é um lixo e por essa eu não estava esperando. Para falar com sinceridade, até mais ou menos a metade da rodagem, esse filme parecia que ia seguir todas as batidas de filmes de Dragon Ball. Aliás, esse é um ponto interessante para abordarmos aqui e que vale para os 3 filmes que vamos comentar hoje. A estrutura básica de todos eles é praticamente idêntica e também é a mesma dos que comentamos no vídeo passado. Primeiramente nós temos a normalidade. O filme começa com a normalidade, com os heróis se divertindo de alguma forma, fazendo piqueniques, acampamentos, reuniões ou qualquer coisa desse tipo. É o tal do primeiro ato do filme, né? Aí o vilão invade a Terra, geralmente vindo lá da casa do caralho em uma nave espacial e começa a tocar o terror e meter louco em cima de todo mundo. Por conta disso, os nossos guerreiros Z começam a enfrentar os inimigos e aí o vilão de cada filme sempre tem uns 3 ou 4 capangas altamente aleatórios de design genérico e que conseguem sustentar uma batalha por aproximadamente impressionantes 30 segundos. Eles aparecem, botam uma pressão e apanham para algum herói secundário. Ou seja, esses capanguinhas servem como uma desculpa para botar o Piccolo ou o Gohan ou alguém desse tipo para fazer alguma coisa no filme. O Kuririn não, porque o Kuririn é sempre usado como alívio cômico, com os roteiristas achando uma piada divertidíssima fazer o Kuririn se empolgar vendo os companheiros vencerem suas batalhas, tentar ele próprio ir para cima do inimigo, apanhar e depois perguntar por que é que só comigo que dá errado. Sério, essa piada já foi repetida em uns 3 filmes diferentes e parece que eles vão continuar fazendo porque aparentemente é uma graçola muito divertida para eles, então vamos que vamos. Beleza, seguindo aqui a estrutura básica, derrotados os capangas depois de incríveis batalhas de 30 segundos, aparece o grande vilão do filme, bate em todo mundo e aí vem o Goku para lutar uns 10 minutos contra ele, derrotá-lo e salvar o dia. Essa é a estrutura de sempre e o filme do Slug parecia que ia fechar esse bingo aí. Dessa maneira eu já tava de saco cheio ao assistir, sabendo de tudo o que ia acontecer, mas aí é que entra ele, meus amigos. O verdadeiro roteirista dos filmes de Dragon Ball chega pra fazer das suas. O Capiroto. O Capiroto tem sua própria maneira de fazer as coisas, surpreendendo todo mundo. Quando o cara acha que a coisa já tá ruim, vem ele e piora tudo. O próprio Satana tomou conta da mente do roteirista desse filme, e aí foi que eu aprendi a minha lição. Nem sempre a criatividade é uma coisa boa dentro de uma obra de arte. O primeiro momento no qual eu percebi isso foi quando o objetivo do Slug foi finalmente revelado. Geralmente o objetivo do vilão nesses filmes é alguma coisa como dominar a Terra, se tornar o guerreiro mais forte do mundo ou qualquer coisa desse tipo, tão comum na franquia de Dragon Ball, convenhamos. Mas não o nosso glorioso Slug. Não. Os roteiristas finalmente perceberam que a franquia já estava saturada de vilões querendo dominar o mundo, ou adquirir vida eterna, ou se tornar o guerreiro mais poderoso, e aí eles resolveram utilizar de criatividade para trazer um inimigo com outro propósito para dentro da história. Assim é que a gangue do Slug tem o objetivo de destruir toda a vida da Terra e dominá-la com a intenção de usá-la como veículo. Sim, é exatamente isso que você entendeu. O objetivo do vilão nesse filme é usar o planeta Terra como carreto. Veja você que esse tal de Slug tem estilo. Ele não anda por aí de navinha, de carro ou de moto, não. Ele se transporta o universo afora usando planetas inteiros como veículo e o sonho de consumo dele passou a ser a Terra. No caso, não sei se eu entendi bem,
mas é como se o universo fosse uma grande concessionária para ele, e aí ele vai analisando, né, na vitrine, que isso aqui é a vista dos planetas da galáxia, é a vitrine, ele vai olhar na vitrine para ver qual vai ser a nova aquisição dele. Por algum motivo que não fica muito claro, ele aparentemente enjoou do planeta, do carro, né, do planeta que ele estava pegando carona, e quis trocar pela Terra. Então ele destruiu seu planeta e entrou para dominar o nosso planeta para usá-lo como uma Lamborghini. E é basicamente esse o objetivo do Slug. Ele quer andar de Porsche, só que o Porsche dele é o planeta Terra. Aí eu lhe faço a pergunta, você já viu um vilão com tal objetivo? Eu nunca vi. Não dá para negar a criatividade envolvida em um tal roteiro. É bom? Não, claro que não. É a coisa mais imbecil que eu já vi na minha vida, mas é criativo. Antes de eu chegar no segundo grande ponto que me mostrou que criatividade às vezes pode destruir completamente um filme, há outras coisas que eu quero comentar aqui. A primeira é que nesse filme nós vemos uma forma esquisita do Goku, que é como se fosse um pseudo Super Saiyajin. Lá no meio da luta contra o Slug, quando o herói está prestes a ser derrotado, ele desperta essa forma, que parece um Super Saiyajin, mas não é. Achei curiosa essa parte aí. Não é nenhuma crítica não, mas achei estranho, né? Porque esse filme saiu mais ou menos numa época em que já tinha começado a falar de Super Saiyajin no Dragon Ball, mas não tinha mostrado ainda. Então ele revelou um pseudo Super Saiyajin, né? É meio confuso o modo como essa transformação é tratada aí. Achei curioso. O melhor, no entanto, vem logo em seguida. Depois que o Goku vira esse pseudo Super Saiyajin, ele começa a derrotar o Slug, né? Ele tá perdendo, aí vira esse pseudo Super Saiyajin e começa a derrotar o Slug. Até aí, beleza. Só que aí vem a grande revelação. Nós descobrimos que o Slug é nada mais, nada menos que um Namekusei-jin, porque ele regenera um braço que o Goku arrancou lá e tudo mais. Só que aí existe um pequeno problema, ou melhor, dois. O primeiro é que era muito óbvio pelo próprio design do Slug que ele era um Namekusei-jin. O segundo é que um dos capangas dele lá já tinha feito essa revelação anteriormente. Quando esse capanga tá lutando contra o Piccolo, ele menciona que o herói faz parte da raça dos demônios, tal qual o Slug, ou seja, ele reconhece que o Piccolo é da mesma raça que o Slug. Isso é, os cornos que escreveram esse roteiro aqui não conseguem nem lembrar o que eles mesmos escreveram antes no maldito filme, e aí eles vão lá e fazem um fiasco desse, que é tentar construir uma cena de revelação com informação que eles mesmos já tinham dado. Então a cena é toda construída para ser um grande uau, que choque, ele é um Namekusei-jin. Mas além de ser muito óbvio que ele é um Namekusei-jin, só de você olhar pra cara dele, eles já tinham dado essa informação no filme. Então que diabo de cena é essa? Fora o seguinte, essa cena é muito ruim também pelo seguinte, o Goku tá virado no pseudo Super Saiyajin e ele tá meio que fora da sua própria razão. Só que aí na hora que o Slug regenera o braço dele, o Goku volta ao normal do nada, tipo, o choque é tão grande que corta a transformação. O choque da revelação é tão absurdo que a transformação se desfaz. É um negócio sensacional. É esse o nível do roteiro dessa belezinha aqui. A conclusão que eu chego é o seguinte, os capangas desse filme de Dragon Ball, geralmente eles só servem pra lutar por 30 segundos, e aí eles morrem e somem e é isso aí, foda-se. Nesse filme aqui não, nesse filme aqui eles fazem mais coisa. Além de lutar por 30 segundos, eles também revelam os segredos, entre aspas, né, os segredos, entre aspas, antes da hora. O que também não deixa de ser uma tarefa a mais pra eles desempenharem, né? Então eu também quero o quê? Também eu reclamo que os caras só fazem uma coisa, o filme todinho. Aí quando eles fazem outra coisa que é estragar o segredo do filme, eu reclamo. Não posso reclamar, né? Eu tenho que saber o que eu quero também. Ou eu reclamo que eles só fazem uma coisa, ou eu reclamo porque eles estão fazendo mais de uma coisa diferente. As duas coisas não tem como se sustentar ao mesmo tempo, né? Então, nesse filme aqui tem que notar isso. Eles têm outra função. Eles estragam o segredo do filme. Parabéns. Mas o melhor ainda estava por vir, senhores. O golpe de misericórdia ainda estava por ser desferido. Antes, porém, eu preciso dar o contexto. Lá no início do filme, nós temos uma cena na qual o Piccolo tá meditando, e aí aparece o Gohan e começa a assobiar uma música aleatória pra ele, que fica bastante irritado e reclama com o moleque. Nesse momento, eu fiquei já de cara com 5 minutos de filme pensando o seguinte, porra, não é possível que eles vão botar outra musiquinha do Gohan nesse filme aqui. Eu não acredito que eles ainda não largaram esse osso de querer fazer musical da Disney dentro de Dragon Ball. Essa foi a minha indignação. Mas o capiroto, senhores, o capiroto tem caminhos misteriosos que o ser humano não consegue perscrutar. Quando tu pensa que o negócio tá ruim, ele vem e prova que dá pra piorar. O que acontece é o seguinte, lá pelo final do filme, quando a luta contra o Slug tá bem avançada e o vilão parece estar prestes a vencer, vem a solução genial. Esse é aquele momento da batalha na qual o espectador tá pensando, como os heróis vão ganhar essa luta? Como eles vão superar esse poderoso vilão? O Slug tá batendo em todo mundo e não existe nenhuma carta na manga. Os heróis não tem nenhuma transformação, nenhum poder, nenhuma técnica, não tem nada. Aí você fica pensando, meu Deus do céu, como é que eles vão fazer para sair dessa? E aí vem o ápice da criatividade dos roteiristas dessa grande película. O modo como os heróis vencem é o seguinte, o Piccolo aparece e revela que, sendo ele também um Namekusei-jin, ele sabe qual é o ponto fraco do Slug. E qual é o ponto fraco do Slug, senhores? Logo em seguida, o Piccolo simplesmente arranca as próprias orelhas e manda o Gohan assobiar a tal da musiquinha lá do início do filme. No caso, é revelado que os Namekusei-jins não suportam ouvir esse tipo de música,
perdendo força quando diante desse tipo de sonoridade. Sim, é literalmente isso. Os heróis começam a derrotar o Slug porque o Gohan assobia uma música e ela deixa o vilão mais fraco porque a raça dele é frágil contra músicas assobiadas. E outra coisa que é muito boa dessa cena também é o seguinte: o Piccolo arrancou as orelhas para não escutar, né, a música, para não ser afetado pela música do Gohan, mas o Slug continua conversando com ele, continua falando com ele, continua se comunicando e ele meio que responde, ele meio que dá a entender que ele tá ouvindo, sem orelha. É isso, sem orelha. E o que derrota o vilão é música. A música deixa o vilão fraco. E aí os heróis conseguem virar a luta. A luta continua um pouquinho, tá? O Goku vence o Slug usando o Kaioken, mas a virada decisiva foi dada pela musiquinha do Gohan. Retoma então meu questionamento. Você já viu isso em outro lugar? Eu nunca vi. Foi uma solução bastante criativa. Foi boa? Não, lógico que não. Foi a coisa mais idiota que eu já vi, superando inclusive o objetivo do Slug, que até aquele momento era a coisa mais idiota que eu já tinha visto na vida. Essa aqui foi mais idiota ainda. Então não é bom, mas é criativo. Com isso aprendemos a seguinte lição no dia de hoje: a criatividade nem sempre ajuda uma obra. Às vezes ela até prejudica. Em alguns casos mais extremos, ela até mesmo destrói a obra completamente, e é o que acontece aqui. Obrigado então, roteiristas desse filme, vocês me ensinaram uma valiosíssima lição. Resumindo, o filme do Slug é um lixo supremo, que consegue ser pior do que os já ruins filmes anteriores da franquia, inovando na fórmula só para torná-la pior. Parabéns aos envolvidos. O segundo filme que vamos comentar hoje é o filme do Cooler. Depois da desgraça que foi o filme do Slug, esse aqui é uma grata surpresa. Obviamente eu não ousarei dizer que ele é bom. Não, ele não é bom. Não é nem mesmo mediano, mas chegou bem perto. A realidade é que esse filme aplica a tal da fórmula de todos os outros, começando com os heróis reunidos se divertindo de alguma forma, até que o vilão invade a Terra e começa a atacar todo mundo, e aí nós temos as lutas contra os capangas e depois contra o inimigo final até que ele é derrotado. Só pelo simples motivo de seguir à risca a mesma fórmula de todos os demais, esse filme já não poderia ser considerado bom de verdade. Mas olha só, de todos os que eu assisti até o presente momento, esse é o filme que melhor aplica essa tal dessa fórmula. Aqui nós não temos nenhuma motivação imbecil do vilão. Ele quer vingança, é uma motivação comum, mas ela é plausível. Mais ou menos vingança, né? Ele quer lutar pela honra da raça dele e tal. Aqui, a luta não é resolvida de maneira esdrúxula e nem temos furos muito grandes na escrita desse enredo. Até o ritmo dos acontecimentos é mais agradável, com a luta contra o inimigo que realmente importa sendo até um pouco mais extensa do que nos outros filmes, havendo uma menor perda de tempo com os famosos capangas. E olha que nos outros filmes ele só luta por 30, 40 segundos, e eu já acho muito. Aqui é menos, muito bom. Nós temos aqui nesse filme também uma pequena parte na qual o Goku tá muito ferido, e aí o Gohan tem que ir até lá na Torre do Carinho buscar a semente dos deuses para curá-lo, o que já dá uma leve, muito leve variada na fórmula, mas que eu acho que ajuda o ritmo do filme a ficar mais agradável e tudo mais. Enfim, resumindo, esse filme do Cooler usa a mesma fórmula de todos os outros, mas a executa de uma maneira mais eficiente, e até a luta final é mais legalzinha do que a média. Com isso, finalmente nós tínhamos em mãos um material digno da tão sonhada nota 5 de 10. Por que ele não alcançou essa honraria então? O motivo resume-se em uma palavra: parasitismo. Esse filme não pode ser considerado mediano porque ele é um enorme parasita. É uma tênia, uma solitária. Enfim, você entendeu o ponto. E o responsável por isso é aquele que eu nunca imaginaria que seria o culpado, que é o próprio Cooler. Veja bem, eu conheço esse personagem por meio dos jogos de Dragon Ball, sobretudo os da série Budokai. Desde moleque eu ficava intrigado por esse personagem e sempre achei interessante o conceito de nós termos o irmão do Freeza dentro da série e tudo mais. Eu realmente não esperaria que ele fosse o problema do filme. E ele não é um problema por ser um personagem idiota ou com um objetivo imbecil feito o Slug, não. O problema é que o Cooler é basicamente o Freeza. Ele não se diferencia em absolutamente nada do seu irmão, nem em trejeitos, personalidade, maneira de ser, design, etc. Ele é exatamente a mesma coisa do Freeza. Pior, a própria dinâmica da luta dele contra o Goku é basicamente a batalha contra o Freeza simplificada. Ele tem uma batalha equilibrada contra o herói até o momento no qual decide revelar sua forma mais poderosa. Aí o Goku em algum momento vira Super Saiyajin e passa a derrotar o vilão, que se desespera e tenta destruir o planeta inteiro como uma forma de matar o herói. A ironia da coisa é que ele, ao lançar esse tal golpe para destruir a Terra, disse que o Goku estava errado em pensar que ele era como o Freeza, e para provar isso, ele usa a exata mesma tática desesperada que seu irmão tentou na luta contra o Goku. Ou seja, ele tá perdendo, ele diz: ah, tu acha que eu sou mole que nem o Freeza, eu vou botar pra fuder na Terra toda. Mas foi isso que o Freeza tentou fazer em Namekusei. É literalmente a mesma coisa, você tá querendo provar que você é diferente, faz na mesma cor, pô. O ponto no final das contas é, toda essa ideia do irmão do Freeza, que poderia ser genuinamente interessante, na verdade foi usada apenas pra fazer um Goku vs Freeza 2.0, tentando se aproveitar do hype desse icônico combate pra ganhar algum trocado fácil pra empresa. Então mesmo que o filme em si não seja tão ridículo como os outros, ele é tão inútil quanto, não sendo merecedor do 5 de 10. A grande genialidade da coisa toda tá no fato de que o ponto do Cooler, desde o início do filme, era provar que ele era diferente do Freeza. Mas ao final de tudo, o vilão chega à conclusão de que eles são muito parecidos, né? Essa é a lição que ele aprende. Porque ele
começa criticando o Freeza porque não matou todos os Saiyajins, e aí depois ele chega à conclusão de que ele podia ter matado o Goku quando era pequeno e não matou, então ele é tão mole quanto o Freeza. Olha aí que desfecho poético. É quase como se o filme tivesse se denunciando a si mesmo, prometendo ao pobre do público uma coisa diferente, mas entregando a mesma coisa da batalha contra o Freeza. Então o Cooler se achava diferente, mas era a mesma coisa do Freeza. É a mesma coisa do filme. Ele se vende como uma coisa diferente, mas ele é só uma saga do Freeza 2.0. Uma saga não. Um trechinho da luta Goku contra Freeza 2.0. Autocrítica consciente? Ato falho? Protesto velado dos roteiristas contra a Toei que queria lançar mais um caça-níqueis no mercado? Aí eu deixo pra vocês decidirem. Pra encerrar por hoje, nós temos o outro filme do Cooler, também chamado de Metal Cooler. Já anoto logo de cara que também isso é parasitismo do Freeza, né? Mas deixemos isso pra lá. No início do vídeo, eu prometi que falaríamos de criatividade, parasitismo e decadência. A criatividade veio do nosso grandioso General Slug, é claro, né? Com seu grande objetivo e com seu ponto fraco maravilhoso e tal. O parasitismo, acabamos de ver, ficou por conta do primeiro filme do Cooler. A decadência é trazida por esse filme de agora. Por que decadência? Porque até mais ou menos metade do filme, tudo parecia estar até que dentro dos conformes. É bem verdade que, uma vez mais, a velha fórmula de todos os filmes de Dragon Ball estava aqui novamente presente. É bem verdade também que dessa vez os capangas conseguiam ser ainda mais genéricos que o de costume. Aqui eles todos eram robôs de mesmo design padrão. E também é verdade que não faz o menor sentido que o Oolong ou o Yajirobe tenham se dado o trabalho de viajar junto com os heróis para tentar resolver o problema causado pelo Metacooler e Namekusei, porque obviamente o que é que o Oolong vai fazer para ajudar alguém numa batalha, né? Mas até aí, não sejamos tão rigorosos, vai. Tirando esses pequenos detalhes, o filme estava até de boa. Acho até que as lutas contra os genéricos robôs estavam mais interessantes do que geralmente acontecia com os capangas dos outros filmes e tudo mais. E aí nós tínhamos a batalha contra o próprio Metacooler, que tava legalzinha também. Só que aí o negócio começa a ficar estranho quando o vilão diz que a nave dele consegue regenerar seu corpo de quaisquer danos de uma maneira completamente inexplicada. Tipo, como assim sua nave que tá a quilômetro de distância consegue simplesmente regenerar seu corpo assim sem mais nem menos e foda-se? Aí eu já comecei a sentir o cheirinho do roteiro ruim uma vez mais. Tudo se torna pior quando o Vegeta simplesmente brota no meio da luta para ajudar o Goku. É exatamente assim que ocorre. Ele simplesmente aparece lá em Namekusei, sem que o filme tivesse dado nenhum tipo de indicação de que ele tinha ido pra lá nem nada do tipo. É aquela coisa, os roteiristas ocultaram essa informação para tentar surpreender o espectador, mas essa é a surpresa idiota, né? É fácil pegar o público desprevenido quando você tira uma coisa do absoluto nada assim. Não tem mérito nenhum de escrita nesse tipo de coisa. Enfim, logo em seguida nós descobrimos que a tal da nave, além de conseguir regenerar o corpo do Metacooler, consegue também na verdade criar infinitos Metacoolers a seu bel prazer. Como ela faz isso? Ninguém sabe, mas ela faz. A nave é um grande artifício de roteiro que consegue realizar absolutamente qualquer coisa que seja necessária para o enredo. Mas o melhor ainda estava por vir, senhores. Novamente ele, o verdadeiro roteirista desses filmes de Dragon Ball, ataca. Sim, eu tô falando do Capiroto, do Sete Peles. Ele subverte completamente a mente do espectador da seguinte maneira. Enquanto você tá assistindo o filme, você fica pensando que algum elemento é ruim, que tá deslocado, que tá faltando alguma explicação, etc. Aí vem o Sete Peles e demonstra que você tá errado. Na verdade, você não quer essa explicação. Você não quer que ele tente dar contexto para aquele elemento que parece deslocado. Porque quando vem a explicação, quando vem um contexto, você se arrepende amargamente de ter pedido por ele. Com isso, os filmes de Dragon Ball nos ensinam outra lição importante. Tome cuidado com o que você deseja. No filme do Slug foi a musiquinha do Gohan. O diabo, como quem não quer nada, só soltou aquilo ali no início do filme. Aí você, inocente e juvenil, fica querendo entender por que aquela música tá ali. Quando ele explica por que a música tá ali, aí você começa a achar que era melhor mesmo que não tivesse explicação nenhuma. Que a música fosse só uma coisa aleatória ali no começo do filme e foda-se, era melhor que fosse assim. Aqui no filme do Metacooler, o mochila de criança ataca uma vez mais, porque ele coloca a tal da nave pra fazer todo tipo de estripulia, pra realizar todo tipo de coisa sem nenhuma explicação, e aí você, que é inocente e juvenil, fica querendo maiores explicações acerca dessa tal dessa nave. Quando vem a explicação, você se arrepende amargamente de ter pedido por ela, porque a nave é o seguinte, é um chip qualquer que estava perdido pelo espaço e que não mais que de repente começou a se fundir com todo tipo de máquina e organismo que aparecia pela frente. Sim, é exatamente isso que você ouviu. O chip começou a engolir tudo que tinha no universo, até chegar ao ponto de encontrar os restos mortais do Cooler, engoli-los e aí se fundir ao vilão, de onde veio o Metacooler. Como que um chip de computador simplesmente começa a engolir as coisas assim do nada e se fundir a elas? Que raio de chip é esse, porra? Não importa. O que importa é que essa é a nave que faz qualquer coisa. É um chip comedor de organismos que foi digivoluindo e virando uma nave cada vez mais complexa até chegar ao ponto de engolir planetas inteiros. Aí quando chegou essa parte eu larguei de mão. Eu coringuei, eu não aguentei mais. Eu quebrei verdadeiramente.
É isso aí, vocês conseguiram, roteiristas da Toei. Vocês venceram e eu perdi. Eu não suporto mais suas capirotagens, eu não aguento mais essas coisas, não aguento mais essas estripulias de vocês, não aguento. Chegou no meu limite, Brasil. Enfim, a luta continua lá e o Goku termina derrotando o Metacooler de uma forma que tanto faz, foda-se. E aí, no final do filme, o Vegeta simplesmente quebra o tal do chip comedor com a mão. Era só um chip de computador comum esse tempo todinho. E é isso aí. O problema do filme todo é causado por um chip de computador que começa a engolir tudo e virou uma nave que come planeta e engoliu o Cooler também. E aí o Cooler tomou conta e virou Metacooler e consegue criar milhões de Metacoolers e se regenerar sempre. E é esse o roteiro do filme, essa bosta aí. Ou seja, esse tal filme do Metacooler até começa normalzinho, mas aí ele começa a cair em uma espiral de merda e não para mais. E é por isso que ele representa a decadência. Mas poderia representar a criatividade também, porque um chip que engole organismo é do mesmo patamar de um vilão que usa planeta como carreto. Tá pareado, é difícil de decidir quem é pior e quem é mais criativo. Enfim, meus amigos, o lance é o seguinte: 2 dos 3 filmes de hoje são lixos, porcarias, escumalha, basura, muturo, desgraça pura. O primeiro filme do Cooler é quase mediano, mas é uma cópia barata de Goku vs Freeza, com o vilão terminando o filme fazendo uma autocrítica que serve pro próprio filme. Metalinguagem que chama, né? Pra finalizar, tem um amigo meu que quer fazer um resumo do filme de hoje. O capeta, o satanás existe, porra! Existe, meu Deus! Existe, meu Deus! O capeta existe! O satanás existe! Existe sim, e ele escreve os roteiros dos filmes de Dragon Ball. Dá aí teu like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal para chegarmos a 2.500, amigos. Semana que vem tem uma obra bem mais interessante pra gente comentar, eu prometo. Até lá.